Fui humilhado na escola e 10 anos depois eles me pediram emprego. Meu nome é Nelson, tenho 32 anos, e o que vou contar para vocês é sobre como a vida tem dessas reviravoltas que a gente nem imagina. É sobre bullying, humilhação, superação e, principalmente, sobre aquele momento em que você encontra as pessoas que te fizeram sofrer e elas estão em uma posição completamente diferente. Mas antes de começar, quero deixar claro que essa não é uma história de vingança barata, é muito maior do que isso. É sobre como eu me tornei quem sou hoje justamente por causa de tudo que passei. Vou voltar no tempo, para quando eu tinha 15 anos e estava no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre fui um garoto meio desajeitado, magro demais, usava óculos enormes porque minha família não tinha condições de comprar uma armação melhor, e minhas roupas eram sempre as mesmas porque minha mãe criava eu e meus 2 irmãos sozinha depois que meu pai nos abandonou. A gente morava em um bairro simples, mas eu consegui uma bolsa integral em uma escola particular que era considerada uma das melhores da cidade. Minha mãe ficou tão orgulhosa quando soube que eu tinha passado no processo seletivo. Ela me abraçou chorando e disse que aquela era a chance da minha vida, que eu ia estudar com os filhos das famílias mais ricas da cidade e que isso abriria portas para mim. Mas o que nenhum de nós imaginava era o inferno que aquilo se tornaria. Desde o primeiro dia de aula eu percebi que era diferente. Enquanto os outros alunos chegavam em carros importados, sendo deixados por motoristas ou pelos pais em BMWs e Mercedes, eu descia do ônibus 2 quadras antes da escola porque tinha vergonha de que vissem que eu andava de transporte público. Minha mochila era velha, comprada em uma loja de bairro, enquanto os outros tinham mochilas de marcas caras. Meu material escolar era o básico, canetas Bic azuis e pretas, cadernos simples, enquanto via meus colegas com estojos completos da Faber-Castell, calculadoras científicas caras, notebooks. Eu me sentia um alienígena tentando se passar por humano. Mas eu tentava me enturmar, sabe? Eu era educado, tentava puxar conversa, oferecia ajuda em trabalhos porque sempre fui bom aluno. Nos primeiros dias, alguns colegas até conversavam comigo, mas tudo mudou quando o grupo dos populares decidiu que eu seria o alvo deles. E quando digo grupo dos populares, estou falando principalmente de 3 caras: o Ricardo, o Felipe e o Gustavo. O Ricardo era o líder, filho de um empresário dono de várias concessionárias de carros, morava em um condomínio de luxo, tinha tudo do bom e do melhor. O Felipe era filho de um médico famoso da cidade, e o Gustavo, bom, o pai dele era dono de uma rede de supermercados. Esses 3 eram inseparáveis e dominavam a escola. Eram bonitos, atléticos, jogavam no time de futebol, tinham as meninas mais bonitas atrás deles, e infelizmente, eram cruéis. Tudo começou de forma sutil. Piadinhas sobre minha roupa, comentários sobre meu cabelo que era cortado pela minha mãe em casa, risinhos quando eu passava. Eu tentava ignorar, fingia que não ouvia, mas aquilo foi escalando. Um dia, o Ricardo esbarrou em mim propositalmente no corredor e derrubou todos os meus livros. Quando me abaixei para pegar, ele pisou no meu caderno e disse alto, para todo mundo ouvir, que era para eu ter mais cuidado e não atrapalhar a passagem das pessoas importantes. As pessoas ao redor riram. Eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha, peguei meus materiais e saí de lá o mais rápido possível. Mas aquilo foi só o começo. Eles descobriram que eu almoçava no refeitório da escola, que era subsidiado para os bolsistas, enquanto eles iam para restaurantes caros nos horários de almoço. Começaram a me chamar de favelado, de bolsista, de mendigo. Diziam que eu só estava ali porque o governo obrigava a escola a aceitar pobres. O Felipe criou um apelido para mim que pegou na sala toda, Nelsinho da Marmita, porque eu levava comida de casa em potes de plástico reutilizados. Toda vez que eu abria minha mochila, alguém gritava o apelido e a sala inteira ria. Teve um dia específico que marcou minha vida para sempre. Era aniversário de 16 anos da Mariana, uma das meninas mais populares da escola, e ela fez uma festa enorme em um buffet caríssimo. Todo mundo da sala foi convidado. Todo mundo, menos eu. Mas o pior não foi não ser convidado, eu já esperava isso. O pior foi na segunda-feira seguinte, quando passaram a aula inteira falando sobre a festa, mostrando fotos, rindo de coisas que aconteceram, e o Ricardo fez questão de dizer bem alto que tinha sido a melhor festa da vida, e que graças a Deus não tinha nenhum penetra pobre para estragar o clima. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. Eu fingi que estava concentrado no livro, mas por dentro eu estava sendo destroçado. As humilhações eram diárias. Eles escondiam meu material, jogavam papel amassado em mim durante as aulas, me empurravam nas escadas.
Uma vez o Gustavo derramou refrigerante na minha mochila de propósito e riu quando viu que tinha molhado todos os meus cadernos. Eu tive que refazer semanas de anotações. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu menti. Disse que tinha sido acidente meu, porque não queria preocupá-la. Ela já trabalhava tanto, fazia dupla jornada como diarista, chegava em casa exausta, não podia colocar mais peso nas costas dela. O bullying foi ficando cada vez pior. Eles criaram um grupo no WhatsApp chamado Amigos do Nelson, mas era só para falar mal de mim, fazer montagens da minha cara, espalhar mentiras. Eu só descobri quando uma menina da sala, a Júlia, que era legal comigo, me contou. Ela mostrou algumas das mensagens e eu fiquei enojado. Diziam que eu fedia, que minha mãe era empregada doméstica, faziam piada sobre a roupa que eu usava repetida. Tinha mais de 30 pessoas naquele grupo, incluindo gente que eu achava que era neutra, que nunca tinha me feito nada. Descobrir que tanta gente ria de mim pelas minhas costas foi devastador. Eu comecei a ter ataques de ansiedade. Acordava de madrugada com o coração disparado, suando frio, pensando em ter que ir para a escola no dia seguinte. Meu desempenho nas provas caiu, eu que sempre tirava notas excelentes comecei a tirar notas medianas porque não conseguia me concentrar. Tudo o que eu pensava era em como sobreviver a mais um dia naquele inferno. Parei de almoçar na escola, preferia ficar com fome a ter que aguentar os comentários. Perdi peso, fiquei ainda mais magricelo, o que só piorou as piadas. O pior dia da minha vida no ensino médio foi na feira de ciências do segundo ano. Eu tinha trabalhado por semanas em um projeto sobre energia solar, tinha pesquisado muito, montado uma maquete funcional, estava realmente orgulhoso. Era uma das poucas coisas que me fazia feliz, porque ali eu podia mostrar que era inteligente, que tinha valor. No dia da apresentação, cheguei cedo para montar tudo. Deixei meu projeto na sala e fui ao banheiro. Quando voltei, encontrei minha maquete completamente destruída no chão. Alguém tinha pisoteado ela, quebrado os painéis solares, arrancado os fios. Ao lado tinha um bilhete que dizia: pobres não merecem ganhar prêmios. Eu simplesmente desabei ali mesmo. Sentei no chão no meio dos destroços do meu projeto e chorei. Chorei como não chorava desde criança. A professora me encontrou daquele jeito e chamou a coordenação, houve uma investigação, mas ninguém confessou, ninguém viu nada, e eu sabia exatamente quem tinha sido. Aquele foi meu limite. Eu pensei seriamente em desistir da bolsa, em voltar para a escola pública do meu bairro, mas minha mãe não deixou. Quando contei para ela o que estava acontecendo, pela primeira vez sendo honesto sobre o bullying, ela chorou comigo. Mas então ela segurou meu rosto com as duas mãos, olhou nos meus olhos e disse algo que nunca vou esquecer: filho, eu não trabalho feito uma condenada para você desistir agora. Esses meninos ricos estão com medo de você, por isso te humilham. Eles sabem que você é mais inteligente, que você vai mais longe, e isso apavora eles. Você vai terminar essa escola, vai entrar em uma universidade boa, e um dia esses meninos vão se arrepender de tudo o que fizeram com você. Promete para mim que você não vai desistir. E eu prometi. Naquele momento, com minha mãe me abraçando na nossa sala pequena, eu tomei uma decisão. Eu ia terminar aquela escola, mas ia fazer mais do que isso. Eu ia provar para todos eles que estavam errados sobre mim. Eu ia ter sucesso não apesar do bullying, mas por causa dele. Cada humilhação ia virar combustível. Cada risada ia virar motivação. Eu ia transformar toda aquela dor em determinação. Nos 2 últimos anos do ensino médio, eu mudei minha abordagem. Parei de tentar me enturmar, parei de me importar com o que pensavam de mim. Foquei exclusivamente nos estudos. Chegava cedo, ficava até tarde na biblioteca da escola, devorava livros, fazia todos os exercícios extras, tirava dúvidas com os professores. Virei invisível socialmente, mas academicamente eu me tornei imbatível. Terminei o 3º ano como o melhor aluno da minha turma, com média geral acima de 9. O Ricardo terminou com média 6 e pouco, o Felipe repetiu de ano, e o Gustavo passou raspando. Prestem atenção porque aqui a história fica interessante. Eu prestei vestibular para Engenharia da Computação na melhor universidade federal do estado. Passei em 2º lugar geral. Recebi a notícia e foi uma das maiores alegrias da minha vida. Minha mãe fez um bolo simples para comemorar e chamou meus irmãos, meus tios, foi uma festa pequena mas cheia de amor. Enquanto isso, descobri depois que o Ricardo tinha entrado em administração em uma universidade particular cara que o pai pagava, o Felipe tinha ido fazer medicina em uma particular também, comprando a vaga basicamente, e o Gustavo nem tinha passado em nada, estava trabalhando na empresa do pai.
E quem está assistindo aí, comenta de onde vocês são, quero saber quem está acompanhando essa história maluca. Estão gostando até agora? Porque vem coisa boa por aí. A faculdade foi incrível para mim. Pela primeira vez na vida eu estava em um ambiente onde ser inteligente era valorizado, onde ninguém ligava para a marca de roupa ou quanto dinheiro seu pai tinha. Fiz amigos de verdade, pessoas que me respeitavam, que viam meu valor. Mas eu nunca esqueci de onde vim. Trabalhava meio período em uma loja de informática para ajudar minha mãe e ter meu próprio dinheiro. Estudava de madrugada, dormia pouco, mas estava realizando meu sonho. No terceiro ano da faculdade, eu e 2 amigos criamos um aplicativo como projeto de conclusão de uma matéria. Era um app de gestão financeira pessoal, simples mas muito bem feito. Colocamos na loja de aplicativos sem muita pretensão, só para completar o trabalho acadêmico. Mas o app começou a ter downloads, as pessoas gostaram, começaram a deixar avaliações positivas. Em 6 meses tínhamos 50 mil usuários ativos. Foi quando um investidor nos procurou interessado em aportar dinheiro no projeto. Eu tinha 23 anos e estava prestes a me tornar empreendedor. Junto com meus 2 sócios, transformamos o app em uma startup. Recebemos o primeiro investimento, alugamos um escritório minúsculo, e começamos a trabalhar 16 horas por dia no projeto. Os primeiros 2 anos foram brutais. Quase quebramos 3 vezes, tivemos que pivotar o modelo de negócio, perdemos funcionários, passamos meses sem conseguir pagar salário digno nem para nós mesmos. Mas acreditávamos no projeto. E então as coisas começaram a engrenizar. Fechamos parcerias com bancos, o app começou a crescer exponencialmente, recebemos uma segunda rodada de investimento muito maior. Contratamos mais desenvolvedores, montamos equipe de marketing, de vendas. Quando eu tinha 27 anos, nossa empresa tinha 80 funcionários e faturava milhões por ano. Aos 28, vendemos parte da empresa para um fundo de investimento internacional por um valor que mudou minha vida. De uma hora para outra, eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. Comprei uma casa confortável para minha mãe, coloquei meus irmãos para estudar, investi na expansão da empresa. Aos 30 anos, eu era CEO de uma empresa de tecnologia reconhecida nacionalmente, com mais de 200 funcionários, escritórios em 3 capitais, e faturamento anual na casa das dezenas de milhões. Eu tinha feito isso. O garoto pobre, humilhado, que era chamado de favelado, agora era um empresário de sucesso. Dei entrevistas para revistas de negócios, fui palestrante em eventos de tecnologia e empreendedorismo, era convidado para dar aulas em universidades. Tinha virado minha vida completamente. Mas em todo esse tempo, eu nunca tinha reencontrado nenhum dos meus algozes do colégio. Até que há 2 anos, isso mudou. Nossa empresa estava em fase de expansão agressiva e eu estava pessoalmente envolvido nos processos de recrutamento para cargos importantes. Precisávamos de um gerente comercial sênior, alguém com experiência, que soubesse lidar com grandes clientes. Recebi dezenas de currículos, fiz várias entrevistas, e então minha assistente me entregou mais 5 currículos para eu analisar. Quando abri o terceiro currículo, meu coração quase parou. O nome na frente era Ricardo Mendes. Abri a foto do candidato e era ele. Mais velho, com algumas rugas, o cabelo começando a ficar ralo, mas era definitivamente o Ricardo, o líder do grupo que fez minha vida virar inferno por 3 anos. Li o currículo inteiro. Ele tinha se formado em administração, tinha trabalhado em algumas empresas, a última posição tinha sido gerente de vendas em uma concessionária, provavelmente do pai dele, e estava desempregado há 6 meses. O currículo era mediano, nada excepcional. Fiquei olhando para aquela foto por alguns minutos. Pensei em simplesmente descartar o currículo, em fingir que nunca tinha visto. Mas algo em mim queria ver onde aquilo ia dar. Pedi para minha assistente marcar entrevista com ele. Ela estranhou porque normalmente eu só entrevistava depois que o RH fazia uma triagem, mas não questionou. O dia da entrevista chegou. Eu estava no meu escritório, que tinha uma vista incrível da cidade, mesa de madeira nobre, computador de última geração, quadros nas paredes. Eu usava um terno bem cortado, sapato italiano, relógio suíço. Não era ostentação, era simplesmente o que alguém na minha posição usava. Pedi para minha assistente trazer o candidato. A porta se abriu e lá estava ele. O Ricardo entrou, viu a sala, me viu sentado atrás da mesa, e durante uma fração de segundo eu vi o reconhecimento passar pelos olhos dele. Ele ficou branco, paralisado na entrada da sala. Levantei, estendi a mão e disse: Ricardo Mendes, certo? Prazer,
eu sou o Nelson Oliveira, CEO da empresa. Senta aí, vamos conversar. A mão dele estava tremendo quando apertou a minha. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa e eu podia ver que ele estava em choque absoluto. Esperei alguns segundos, deixei o silêncio ficar desconfortável, e então perguntei, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ele gaguejou, disse que estava bem, que era só nervosismo de entrevista. Abri o currículo dele na minha frente e comecei a entrevista normalmente. Perguntei sobre suas experiências anteriores, sobre seus objetivos de carreira, sobre por que queria trabalhar na minha empresa. Ele respondia as perguntas, mas estava visivelmente desconfortável. Eu mantinha um tom profissional, neutro, não dei nenhuma indicação de que me lembrava dele ou do que tinha acontecido. Depois de cerca de 20 minutos de entrevista padrão, eu me recostei na cadeira e disse, Ricardo, tenho que ser honesto com você. Eu me lembro de você. A gente estudou juntos no ensino médio. Colégio Santa Clara, certo? A máscara dele caiu completamente. Ele ficou vermelho, começou a suar, disse, Nelson, eu não sabia que era você, eu juro, eu não sabia que você era o dono dessa empresa. Eu sorri e disse, relaxa, eu imaginei que você não soubesse. Mudei bastante desde aquela época, né? Emagreci, fiz cirurgia laser nos olhos, não uso mais aqueles óculos enormes, e bom, minha roupa é um pouco diferente também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele estava claramente esperando que eu explodisse, que o xingasse, que o expulsasse da sala. Mas eu continuei calmo. Disse, olha, eu vou ser direto com você. Seu currículo é mediano. Você não tem experiência específica que estamos procurando, sua última posição foi em uma empresa familiar, o que levanta questões sobre sua capacidade de performar em um ambiente corporativo de verdade, e você está desempregado há meio ano, o que é um sinal vermelho. Tecnicamente, você não deveria ter passado nem da triagem inicial. Vi ele engolir seco. Mas continuei, no entanto, todo mundo merece uma chance. Então vou fazer o seguinte. Vou te dar uma semana para você preparar uma apresentação. Quero que você me mostre um plano detalhado de como você atuaria como gerente comercial aqui, quais estratégias usaria, como abordaria nossos clientes potenciais. Se sua apresentação for boa, realmente boa, eu considero te contratar. Você topa? Ele concordou imediatamente, agradeceu profusamente, e saiu da sala completamente abalado. Quando a porta fechou, eu respirei fundo. Não vou mentir, foi bom. Foi muito bom ver ele daquele jeito, vê-lo precisando de mim, depois de tudo que ele tinha me feito. Mas ao mesmo tempo, eu não queria ser como ele. Não queria humilhar, não queria ser cruel. Eu queria ser justo. A semana passou e ele voltou para a apresentação. Trouxe um material bem preparado, PowerPoint organizado, dados de mercado, propostas criativas. Tinha se dedicado, isso era óbvio. A apresentação foi boa, não foi excepcional, mas foi boa. Quando terminou, eu disse, Ricardo, vou ser honesto de novo. Sua apresentação foi boa. Você tem potencial. Mas eu preciso saber uma coisa antes de tomar qualquer decisão. Você se lembra de como me tratou no colégio? Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu estava com os olhos marejados. Disse, Nelson, eu me lembro de tudo. E eu vivo com essa culpa há anos. Eu fui um babaca, um moleque mimado e cruel. Não tem desculpa para o que eu fiz com você. Eu te humilhei, te torturei psicologicamente, e tudo porque eu era um idiota inseguro que só se sentia melhor colocando os outros para baixo. Depois que saí da escola, a vida me ensinou algumas lições duras. A empresa do meu pai quebrou na crise de 2015, ele perdeu tudo. Tive que trabalhar de verdade pela primeira vez na vida, e foi quando percebi como eu tinha sido privilegiado e como tinha desperdiçado isso sendo horrível com pessoas que não mereciam. Eu tento ser uma pessoa melhor hoje, mas entendo completamente se você me odiar e não quiser me dar essa chance. Fiquei em silêncio por um tempo, processando aquilo. Então disse, eu não te odeio, Ricardo. Eu te odiei, durante muito tempo. Mas ódio consome a gente por dentro, e eu decidi há anos que não ia deixar aquilo me definir. O que você fez comigo foi terrível, marcou minha vida, me causou traumas que levei anos para superar. Mas também me fez mais forte. Me deu uma determinação que muitas pessoas nunca vão ter. Então, de uma forma torta, você contribuiu para quem eu me tornei hoje. Ele estava chorando abertamente agora. Continuei, dito isso, eu não vou te contratar. Não porque eu queira vingança ou porque estou guardando rancor.
mas porque simplesmente tem candidatos melhores, mais qualificados, que não vêm com essa bagagem toda. Seria injusto com eles e com você. Toda vez que você errasse algo, eu ficaria me perguntando se estou sendo duro demais por causa do passado, ou leniente demais tentando compensar. Não funcionaria. Vi a decepção no rosto dele, mas também alívio de certa forma. Então disse, mas vou fazer algo por você. Tenho contatos excelentes no mercado, várias empresas parceiras. Vou te indicar para 3 posições que acho que combinam com seu perfil. Não garanto nada, mas uma indicação minha abre portas. O resto depende de você. E Ricardo, aprende com os erros. Trata as pessoas bem, não importa a posição delas. Porque a vida dá voltas, e você nunca sabe quando vai precisar de alguém que você desprezou. Ele me agradeceu, emocionado, apertou minha mão com força, e saiu. 3 semanas depois, minha assistente me informou que ele tinha conseguido uma posição boa em uma das empresas para a qual eu tinha indicado. Fiquei genuinamente feliz por ele. Não porque ele merecesse minha ajuda, mas porque eu mereço ser a pessoa que ajuda, não a pessoa que humilha. Mas a história não acaba aí. Alguns meses depois desse episódio com o Ricardo, eu estava em um evento de networking de empresários quando alguém me cutucou. Virei e era o Felipe, outro dos meus torturadores da escola. Ele me reconheceu imediatamente, tinha visto minha foto em uma revista de negócios. Ele foi mais direto que o Ricardo, se desculpou ali mesmo, disse que era um idiota na adolescência e que tinha muita vergonha do que tinha feito. Descobri que ele tinha se formado em medicina, mas estava tendo problemas sérios. Tinha se envolvido com drogas na faculdade, tinha perdido o direito de clinicar por um tempo por problemas éticos, e estava tentando reconstruir a vida. Conversamos por um tempo, e de novo, eu escolhi não guardar rancor. Dei alguns conselhos, coloquei ele em contato com pessoas que podiam ajudar na reabilitação da carreira dele. Quanto ao Gustavo, eu nunca mais encontrei pessoalmente, mas soube por terceiros que ele trabalha como gerente em um dos supermercados da rede da família, que diminuiu muito depois que grandes redes nacionais chegaram na cidade. Não sei se ele mudou, se sente remorso, mas honestamente não importa mais. Aquela fase da minha vida ficou para trás. Hoje, quando olho para trás, tenho sentimentos complexos sobre tudo o que passei. Por um lado, não desejo bullying para ninguém. É cruel, destrutivo, deixa cicatrizes que levam anos para sarar. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar todo aquele sofrimento, eu evitaria. Mas por outro lado, reconheço que aquela experiência moldou quem eu sou. Me deu empatia, me ensinou sobre resiliência, me mostrou que sucesso não é sobre onde você começa, mas sobre onde você decide chegar. Uso minha história agora para ajudar outras pessoas. Dou palestras em escolas sobre bullying, participo de programas de mentoria para jovens de baixa renda que querem entrar na área de tecnologia, e minha empresa tem um programa robusto de inclusão e diversidade. Contratamos muitos jovens bolsistas, damos oportunidades para pessoas que normalmente não teriam acesso a essas posições. Porque eu sei como é ser aquele garoto que só precisa de uma chance. Minha mãe, que foi minha maior inspiração durante tudo isso, hoje está aposentada, morando em uma casa confortável que comprei para ela, viajando, aproveitando a vida que ela merece depois de tanto sacrifício. Meus irmãos se formaram, têm boas carreiras, e somos uma família unida. Tenho uma namorada incrível que me apoia, amigos verdadeiros, e uma carreira que me realiza. Construí uma vida que aquele garoto de 15 anos, chorando sozinho no banheiro da escola, nunca imaginou que seria possível. E sabe qual é a maior lição de tudo isso? Vingança é vazia. Quando o Ricardo sentou na minha frente, desesperado por um emprego, eu podia ter sido cruel. Podia ter humilhado ele do jeito que ele me humilhou, podia ter rido na cara dele, podia ter espalhado para todo mundo como ele tinha caído na vida enquanto eu tinha subido. Mas o que isso me traria? Satisfação momentânea? Um ego inflado? Não vale a pena. O verdadeiro sucesso não é fazer seus inimigos sofrerem, é ser tão bem-sucedido que você nem pensa mais neles como inimigos. É construir uma vida tão boa que o passado se torna irrelevante. Para quem está passando por bullying agora, quero dizer algumas coisas. Primeiro, não é culpa sua. Nada que você faça ou deixe de fazer justifica alguém te tratar mal. Os bullies agem assim por insegurança própria, por problemas deles, não por defeitos seus. Segundo, vai passar. Eu sei que parece impossível quando você está no meio da tempestade, mas aquela fase da sua vida é temporária. A escola acaba, você sai daquele ambiente, e a vida adulta é completamente diferente. Terceiro, use isso como combustível, não como desculpa.
Não deixe o bullying te destruir, deixe ele te motivar. Prove para você mesmo, não para eles, que você é capaz de coisas incríveis. E para quem já praticou bullying, também tenho palavras. Nunca é tarde para mudar. O Ricardo mudou, reconheceu seus erros, está tentando ser uma pessoa melhor. Isso não apaga o que ele fez, mas mostra crescimento. Se você já foi cruel com alguém, se desculpe. Não para ser perdoado, mas porque é a coisa certa a fazer. E mais importante, mude seu comportamento. Trate as pessoas com respeito, independentemente da posição social, aparência ou qualquer outra coisa. Porque você nunca sabe quando aquele garoto estranho que você humilhou vai se tornar alguém importante na sua vida. Minha história teve um final feliz, mas reconheço que nem sempre é assim. Muitas vítimas de bullying sofrem consequências por toda a vida, desenvolvem ansiedade, depressão, têm dificuldades de relacionamento. O bullying não é brincadeira de criança, é algo sério que precisa ser combatido. Pais, prestem atenção nos sinais. Professores e escolas, tomem atitude. Colegas, sejam aliados, não espectadores silenciosos. 10 anos depois daquele inferno que foi meu ensino médio, não só os caras que me humilharam pediram emprego ou ajuda para mim, como eu estava em uma posição onde podia realmente fazer diferença na vida deles. E escolhi fazer diferença positiva, não negativa. Porque no final das contas, o maior ato de superação não é provar que você é melhor que seus torturadores. É provar que você é melhor que a versão de você que eles tentaram criar. Eles queriam que eu acreditasse que era inferior, que não tinha valor, que meu lugar era embaixo deles. E eu provei, principalmente para mim mesmo, que nada disso era verdade. Hoje, quando acordo de manhã, olho ao redor e vejo a vida que construí, não penso neles. Não penso nas humilhações, nas dores, nos dias terríveis. Penso na minha mãe orgulhosa, nos empregos que minha empresa gera, nos projetos que desenvolvemos, nas pessoas que ajudamos. Penso na minha namorada dormindo ao meu lado, nos planos que temos juntos. Penso nas palestras que vou dar para jovens mostrando que superação é possível. E quando eventualmente me lembro daqueles anos difíceis, é com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter me tornado quem sou, por ter transformado veneno em remédio. Então essa é minha história. Do garoto humilhado, desprezado, que quase desistiu de tudo, ao empresário de sucesso que escolheu perdoar ao invés de se vingar. Do bolsista que era chamado de favelado ao CEO que hoje emprega centenas de pessoas. Da vítima ao vencedor, mas não no sentido de derrotar os outros, e sim de vencer a si mesmo, de superar os traumas, de construir algo maior do que a dor. E se você está se perguntando se valeu a pena todo o sofrimento, eu digo que não. O sofrimento nunca vale a pena. Mas a superação vale. A pessoa que você se torna quando decide não deixar as circunstâncias te definirem, essa pessoa vale tudo. Eu pagaria qualquer preço para não ter passado por aquilo, mas já que passei, escolho extrair significado, aprendizado e propósito daquela experiência. Recentemente fui convidado para dar uma palestra justamente no Colégio Santa Clara, a escola onde sofri tanto. Foi surreal pisar naquele lugar novamente, agora não como o garoto assustado e humilhado, mas como um profissional bem-sucedido convidado a inspirar os alunos atuais. Falei sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, mas principalmente falei sobre respeito, empatia e sobre como nossas ações na juventude têm consequências reais na vida das pessoas. Depois da palestra, alguns alunos vieram conversar comigo. Um garoto tímido, com óculos grandes e roupa simples, me puxou de lado e disse que estava sofrendo bullying, que os colegas riam dele por ser bolsista. Meu coração apertou porque eu vi a mim mesmo naquele menino. Sentei com ele, peguei o número dele e da mãe dele, e prometi que ia acompanhar a situação. Conversei com a coordenação da escola, que felizmente hoje tem protocolos muito mais eficazes contra bullying do que tinha na minha época. E ofereci mentoria para aquele garoto. Porque se eu puder evitar que pelo menos uma pessoa passe pelo que passei, já valeu a pena compartilhar minha história. Hoje entendo que o bullying muitas vezes vem de jovens que estão lidando com suas próprias inseguranças e problemas. Isso não justifica, não torna aceitável, mas humaniza a questão. O Ricardo não era um monstro, era um adolescente mimado que não tinha desenvolvido empatia. O Felipe usava a crueldade para esconder seus próprios demônios que eventualmente vieram à tona com o vício. O Gustavo provavelmente nem pensava muito sobre o impacto das ações dele. Eram garotos imaturos fazendo escolhas terríveis, e essas escolhas tiveram consequências tanto para mim quanto para eles. A diferença é que eu transformei minhas consequências em combustível para crescimento.
Cada lágrima que chorei sozinho no banheiro da escola virou determinação. Cada noite que passei acordado estudando enquanto eles estavam em festas virou conhecimento que me levou aonde estou. Cada humilhação virou um lembrete de que eu nunca trataria ninguém daquele jeito. E hoje, quando vejo meus antigos torturadores lutando com suas próprias vidas, não sinto satisfação perversa. Sinto uma mistura de compaixão e alívio de que escolhi um caminho diferente. Uma coisa que aprendi é que sucesso não é medido apenas por dinheiro ou posição. Conheço muitas pessoas ricas que são miseráveis, e pessoas simples que são genuinamente felizes. O verdadeiro sucesso é paz de espírito, é dormir tranquilo sabendo que você tratou as pessoas com dignidade, é ter relacionamentos saudáveis, é gostar da pessoa que você vê no espelho. E nesse sentido, eu me considero muito mais bem-sucedido hoje do que eles jamais foram, não porque tenho mais dinheiro, mas porque construí uma vida com significado. Minha empresa hoje não é só sobre lucro. Criamos um fundo para dar bolsas de estudo em tecnologia para jovens de baixa renda. Patrocinamos projetos sociais em comunidades carentes. Temos políticas internas rígidas contra qualquer tipo de discriminação ou assédio. E isso tudo vem diretamente da minha experiência. Eu sei o que é ser o excluído, o menosprezado, então faço questão de criar ambientes onde todos se sintam valorizados. Uma das minhas funcionárias, a Patrícia, veio do mesmo bairro humilde onde cresci. Ela entrou como estagiária há 3 anos, e hoje é uma das nossas melhores desenvolvedoras. Recentemente ela me procurou no corredor, com lágrimas nos olhos, e disse que tinha acabado de comprar sua primeira casa, algo que seus pais nunca conseguiram. Disse que não teria chegado ali sem a oportunidade que dei. Aquele momento valeu mais do que qualquer prêmio empresarial que já recebi. Porque eu vi nela a mim mesmo, e pude ser a ponte que alguém não foi para mim naquela época. Isso não significa que sou perfeito ou que virei um santo. Ainda tenho dias ruins, ainda lido com inseguranças, ainda tenho cicatrizes daquele período. Às vezes, em reuniões importantes, quando estou cercado de pessoas de classe alta, ainda sinto aquela pontada de inadequação, aquela voz na cabeça dizendo que não pertenço àquele lugar. Mas aprendi a reconhecer essa voz como um eco do passado, não uma verdade do presente. Faço terapia regularmente para processar tudo isso, e não tenho vergonha de admitir que preciso desse suporte. Também aprendi que perdoar não significa esquecer ou permitir que as pessoas voltem a te machucar. Eu perdoei o Ricardo, mas não o contratei. Estabeleci limites saudáveis. Você pode soltar o rancor sem necessariamente reconciliar completamente ou confiar novamente. Perdão é mais sobre libertar você mesmo do peso do ódio do que sobre absolver o outro. E para os pais que estão assistindo, preste atenção nos seus filhos. Tanto se eles são vítimas quanto se são agressores. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo porque eu escondia, mas os sinais estavam lá. A perda de apetite, as notas caindo, a ansiedade, o isolamento. E do outro lado, se seu filho é popular, tem tudo, mas você percebe comportamentos cruéis, intervenha. O Ricardo provavelmente teria se beneficiado de pais que ensinassem empatia ao invés de simplesmente dar tudo materialmente. Para os educadores, vocês têm mais poder do que imaginam. Uma professora de literatura foi minha salvação no 2º ano. Ela percebia meu sofrimento e sempre arranjava um jeito de me elogiar em aula, de valorizar minhas contribuições. Aqueles pequenos momentos de validação me mantiveram vivo quando tudo mais parecia sem esperança. Nunca subestimem o impacto que podem ter na vida de um jovem. E para quem está assistindo e se identifica com alguma parte dessa história, seja como vítima, agressor ou testemunha, saiba que você tem o poder de mudar a narrativa agora. Se você está sofrendo bullying, busque ajuda. Não guarde isso para você como eu fiz por tanto tempo. Fale com adultos confiáveis, com profissionais, denuncie. E se você já praticou bullying, pare. Reconheça o erro, mude, peça desculpas. E se você testemunha bullying acontecendo, não seja cúmplice pelo silêncio. Seja a voz, seja o apoio que a vítima precisa. Olhando para os 10 anos que se passaram desde que saí daquela escola, vejo uma jornada inacreditável. Do menino que chorava escondido nos banheiros ao homem que agora tem voz e plataforma para fazer diferença. Dos dias em que eu implorava para não ter que ir à escola aos dias em que acordo animado com os projetos que vou desenvolver. Do garoto que se sentia invisível ao homem que hoje é ouvido e respeitado. E a coisa mais engraçada de todas? Hoje sou convidado para eventos onde encontro pessoas daquele mesmo círculo social que me excluía. Empresários, médicos, advogados filhos das famílias tradicionais da cidade. E eles me tratam como igual, muitos até com admiração pelo que construí.
Alguns claramente não se lembram de mim da escola, outros lembram mas fingem que nada aconteceu. E está tudo bem. Porque eu não preciso mais da validação deles. Já provei o que precisava, principalmente para mim mesmo. Se tem uma mensagem que quero deixar com essa história é esta: seu passado não define seu futuro a menos que você permita. As circunstâncias de onde você vem, o quanto de dinheiro sua família tem, como as pessoas te tratam hoje, nada disso determina onde você vai chegar. O que determina é sua mentalidade, sua determinação, sua disposição de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Eu poderia ter desistido 1000 vezes. Poderia ter aceitado aquele papel de vítima permanente. Poderia ter me tornado uma pessoa amarga e vingativa. Mas escolhi um caminho diferente. E se você está passando por algo parecido agora, entenda que a dor que você sente hoje pode virar sua maior força amanhã. Não imediatamente, não magicamente, mas com trabalho, com propósito, com o apoio certo. Aquele garoto de 15 anos chorando sozinho nunca imaginou que um dia estaria aqui, compartilhando essa história como exemplo de superação. Mas aqui estou. E se eu conseguir, você também consegue. A vida realmente dá voltas. Aqueles que me humilharam pediram minha ajuda. Aqueles que me desprezaram hoje me respeitam. Mas a verdadeira vitória não foi essa inversão de posições. A verdadeira vitória foi me tornar alguém de quem me orgulho, independente de qualquer validação externa. Foi construir uma vida com propósito, ajudar outras pessoas, ser um bom filho, um bom irmão, um bom parceiro, um bom líder. Isso sim é sucesso. Então, se você chegou até aqui nessa história, muito obrigado por me ouvir. Se você gostou desse conteúdo e quer ouvir mais histórias reais de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe um like se você acredita que é possível superar qualquer obstáculo com determinação. E comenta aí embaixo me contando, você já passou por algo parecido? Como você lidou? Ou se você conhece alguém passando por bullying agora, compartilha esse vídeo, pode ajudar essa pessoa a ver que tem luz no fim do túnel. E se você precisa de ajuda, busca. Não sofre em silêncio. Você merece ser feliz, você merece respeito, você merece sucesso. Até a próxima, e lembre-se, o melhor ainda está por vir.